Oi, gente, vamos continuar estudando o livro que a gente está sobre os 4 caminhos yogis da autorrealização. Agora nós vamos continuar falando sobre o Raja Yoga, é a segunda parte do Raja Yoga. Vamos lá. A prática é absolutamente necessária. Podeis sentar-vos e ouvir-me 1 hora por dia. Mas se não praticardes, não adiantareis um só passo para frente. Tudo depende da prática. Jamais compreenderemos essas coisas se não experimentarmos. Temos que vê-las e senti-las por nós mesmos. Simplesmente ouvir explicações, a teoria nada adiantará. A Raja Yoga está dividida em 8 passos. O primeiro é Yama: não matar, não mentir, não roubar, não ser incontinente e não cobiçar. Depois vem o Niyama: pureza, contentamento, austeridade, estudo e entrega de si próprio a Deus. A seguir vem a Asana, ou postura. Depois o Pranayama, ou controle do prana. Depois o Pratyahara, ou a retração dos sentidos. Depois o Dharana, ou concentração da mente num ponto. Depois Dhyana, ou meditação, e depois o Samadhi, ou contemplação. O Yama e o Niyama são treinamentos morais. Sem eles, como base, não há prática de yoga bem-sucedida. E uma vez estabelecidos, o yogi começa a compreender os frutos de sua prática. Um yogi não deve pensar em magoar, seja quem for, por pensamento, palavras ou atos. A misericórdia não deve limitar-se apenas ao homem, mas ir além e abarcar todo mundo. O passo seguinte é a asana, postura. Uma série de exercícios físicos e mentais deve ser feita todos os dias, até que certos estados superiores sejam alcançados. Portanto, é muito necessário que encontremos a postura na qual possamos permanecer por mais tempo. A postura mais fácil para cada um deve ser escolhida. Para pensar uma determinada postura pode ser muito fácil para um homem, mas muito difícil para outro. As correntes dos livros têm de ser deslocadas e conduzidas a um novo canal. Novas espécies de vibrações começarão, e toda a constituição será remodelada, por assim dizer. Mas a maior parte da atividade residirá ao longo da coluna vertebral, de forma que o necessário para a postura é manter a coluna vertebral livre, sentado-se ereto, mantendo os pés, as 3 partes, peito, pescoço e cabeça, em linha reta. Deixai que todo o peso do corpo seja suportado pela costela. Então tereis uma postura fácil, natural, com a espinha ereta. Podeis ver muito facilmente que não tereis pensamentos muito altos. E escolherdes se encolherdes o peito. Essa parte da Raja Yoga é algo idêntico à Hatha Yoga, que trata precisamente do corpo físico e visa tornar o corpo físico bastante forte. Nada temos a ver com isso aqui, porque suas práticas são muito difíceis e não pode ser aprendida num dia. Afinal, nem conduzem a um crescimento espiritual muito grande. Seu objetivo é físico, não psicológico. Não há músculo do corpo sobre o qual o homem não possa exercer seu perfeito controle. O coração pode ser detido, novamente posto em movimento à vontade, e cada órgão físico pode ser controlado da mesma maneira. O resultado dessa parte da yoga é fazer que os homens vivam muito. A saúde é a ideia principal. O único objetivo da Hatha Yoga.
Ele está disposto a não adoecer e nunca adoece. Vive muito, 100 anos nada para ele. Quando chega aos 150 anos, está viçoso e jovem sem um fio de cabelo branco. Mas isso é tudo. Uma árvore banyan, a figueira da Índia, vive às vezes 5.000 anos, mas não passa de uma banyan. Assim, se um homem vive muito, não passa de um animal sadio. A prática é absolutamente necessária. Poder sentar-vos e ouvir 1 hora por dia. Assim não. Há vários obstáculos à prática. O primeiro é um corpo sem saúde. Se o corpo não está em condições apropriadas, a prática será obstruída. Portanto, temos de manter o corpo em boa saúde. Temos que cuidar do que comemos e bebemos e do que fazemos. Sempre farei um esforço mental para manter o corpo forte. Isto é tudo. Nada mais do que se refere ao corpo. Não devemos esquecer de que a saúde não passa de um meio para atingir o fim. Se a saúde fosse o fim, seríamos como os animais. Os animais raramente adoecem. O segundo obstáculo é a dúvida. Sempre nos sentimos tomados de dúvidas sobre as coisas que não vemos. Os homens não podem viver de palavras, por mais que tentem. Assim, assalta-nos a dúvida sobre se haverá ou não alguma verdade nessas coisas. E mesmo, o melhor de nós às vezes duvida. Com a prática, dentro de poucos dias, um pequeno vislumbre virá, o bastante para nos dar encorajamento e esperança. Certo comentarista da filosofia yoga diz: quando uma prova é obtida, por pequena que seja, traz-nos fé no ensinamento integral da yoga. Esses vislumbres virão aos poucos, de início, mas o bastante para vos dar fé, força e esperança. Por exemplo, se concentrardes vosso pensamento na ponta do vosso nariz, dentro de alguns dias começareis a sentir uma deliciosa fragrância, que será bastante para mostrar-vos que há certas percepções mentais que se pode tornar evidentes sem o contato do objeto físico. Mas devemos nos lembrar sempre de que esses são apenas os meios. A meta, o fim e o objetivo de todo esse treinamento é a liberdade da alma, controle absoluto da natureza. Nada menos do que isso deve ser o objetivo. Podemos ser os senhores e não os escravos da natureza. Nem o corpo, nem a mente devem ser nossos senhores. Nem devemos nos esquecer de que o corpo é nosso e não somos do corpo. Um deus e um demônio foram aprender a respeito do eu com um grande sábio. Estudaram com ele durante muito tempo. Por fim, o sábio lhe disse: vós mesmos sois o ser que estás procurando. Ambos pensaram que seus corpos eram o eu. Voltaram ao seu povo muito satisfeitos e disseram: aprendemos tudo quanto há para aprender, comer, beber e alegrar-vos. Somos o eu. Nada há além de nós. A natureza do demônio era ignorante, nevoada, por isso jamais indagou para além daquilo, mas ficou perfeitamente satisfeito com a ideia de que era Deus, de que eu queria dizer corpo. O Deus tinha a natureza mais pura. De início cometeu o erro de pensar: eu este corpo sou brahma. Por isso mantenho-o forte, saudável, bem vestido e ofereço-lhe toda sorte de prazeres. Dentro de poucos dias, porém, descobriu que não fora aquilo que o sábio, seu mestre, quisera dizer. Deveria haver algo mais alto. Assim voltou e disse: Senhor, ensinai-me que este corpo era eu. Se é assim, vejo todos os corpos morrerem, e o eu não pode morrer. O sábio falou: descobre, tu és aquele. Então o Deus pensou que o sábio se referisse às forças vitais que faz o corpo trabalhar.
Mas depois de algum tempo, viu que se comesse, as forças vitais permaneceriam fortes. Porém, se passasse fome, elas se tornariam fracas. Voltou ao sábio e disse: Senhor, queres dizer que as forças vitais são eu? O sábio falou: descobre por ti mesmo, tu és isto. Deus, uma vez voltou para sua casa, pensando que talvez a mente fosse o eu. Logo depois, entretanto, viu que os pensamentos eram tão vazios, ora bons, ora maus. A mente era mutável. Depois, para ser o eu, voltou ao sábio e disse: Senhor, acho que a mente não é o eu. Foi isso que quiseste dizer? E o sábio replicou: Não, tu és aquele que descobre por ti mesmo. O Deus voltou ao lar e finalmente descobriu que ele era o eu, para além de qualquer pensamento, sem nascimento e sem morte, que o ar não podia secar ou a água dissolver, e sem comer sem começo e sem fim, o inabalável, o intangível e onisciente, o ser onipotente, que não era o corpo ou a mente, mas estava além de ambos. Assim ficou satisfeito. Mas o pobre demônio não obteve a verdade, porque amava demais seu próprio corpo. O mundo tem grande número dessas criaturas demoníacas, mas tem alguns deuses também. Se alguém se propõe a ensinar qualquer ciência para aumentar a capacidade de sentir prazer, esse alguém encontra multidões prontas para receber seus ensinamentos. Se alguém pretende mostrar a meta suprema, bem poucos o querem ouvir. Se muitos poucos têm o poder de alcançar o mais alto, ainda menor é o número dos que têm paciência para obter o mais alto. Mas também há outros, certos de que, embora o corpo pudesse ser feito para durar milhares de anos, o resultado no fim seria o mesmo. Quando as forças que o mantêm intacto desaparecem, o corpo tende a cair. Jamais nasce um homem que pudesse evitar, por um momento que fosse, a modificação de seu corpo. Corpo é o nome dado a uma série de modificações. Assim como no rio, as massas de água estão se modificando diante de vós a cada momento, e novas massas vão chegando, embora tome forma similar. O mesmo acontece com o corpo. Apesar disso, o corpo precisa ser mantido sadio e forte. É o melhor instrumento de que dispomos. Voltando ao nosso assunto, chegamos a seguir ao pranayama, controle da respiração, que tem isso a ver com os poderes da concentração da mente. Merlin, não tem nada aí. Ó, tá querendo pegar a gata? Olha só o que dá. É, isso que dá, querendo pegar a gata. Aí cai, fica aqui quietinho. Fica aqui quietinho. Fica aqui quietinho. Fica aqui, amor. Que morgana. Vamos lá, o cachorro e o gato. Vamos lá. Tá. O que tem isso a ver com os poderes de concentração da mente? A respiração é como o volante desta máquina, o corpo. Uma grande máquina encontrais o volante sem movimento. E aquele movimento é comunicado à maquinaria, cada vez mais fina. Deixa a gata, coisa chata. Deixa a gata. Deixa a Morgana, deixa a Morganinha. Deixa a Morgana. Tá, deixa a Morgana. Dá tchau lá para o pessoal.
Já fala, quer estudar yoga também, né? Quer estudar yoga também, tá. Fica quietinho aí, fica. Até. Ai, desculpa, engoli pelo. Vamos lá. A respiração é o volante, suprindo e regulando a força motriz de tudo neste corpo. Houve certa vez um mistério, um ministro de um grande rei, que veio a cair em desgraça. O rei, como castigo, ordenou que o encerrasse numa torre muito alta. Isso foi feito, e ali o ministro foi deixado para morrer. Tinha ele, entretanto, uma esposa fiel que veio ter a torre pela noite e chamou o marido lá no alto para saber o que poderia fazer por ele. Disse-lhe o homem que voltasse na noite seguinte e trouxesse uma corda comprida, um pouco de cordão bem forte, barbante, fio de seda, uma tesoura e um pouco de mel. Embora muito espantada, a boa esposa obedeceu e levou-lhe os artigos pedidos. O marido disse que amarrasse bem o fio de seda na tesoura. Depois untasse as antenas dele com uma gota de mel e o libertasse na parede da torre, com a cabeça voltada para cima. A mulher cumpriu aquelas instruções e a tesoura iniciou sua longa jornada. Sentindo diante de si o cheiro do mel, foi se arrastando para frente, subindo para a esperança de alcançá-la até que chegou ao alto da torre, onde o ministro o agarrou e se apoderou do fio de seda. Disse então à esposa que amarrasse na outra ponta o barbante, e depois de o ter içado, repetiu o processo com o cordão forte e finalmente com a corda. O resto foi fácil. O ministro desceu da torre por meio da corda e fugiu. Neste nosso corpo, o movimento respiratório é fio de seda, mantendo-o e aprendendo a controlá-lo. Apanhamos o barbante das correntes nervosas. Delas virá um cordão forte do nosso pensamento. E finalmente a corda do prana. Ao controlarmos o prana, alcançaremos a liberdade. Neste nosso corpo, o movimento respiratório é o fio de seda, mantendo e aprendendo a controlá-lo. Apanhamos o barbante de correntes nervosas. Delas virão os cordão forte dos nossos pensamentos e finalmente a corda de prana. Ao controlar o prana, alcançaremos a liberdade. Nada sabemos sobre nossos próprios corpos. Não podemos sabê-lo. Podemos no máximo cortar em pedaços um corpo morto, a fim de ver o que há dentro dele. Ainda assim, tal coisa nada tem a ver com os nossos próprios corpos. Sabemos bem pouco sobre eles. Por que acontece isso? Porque nossa atenção não é bastante discriminatória para perceber os movimentos muito finos que se dão lá dentro. Só podemos ter conhecimento deles quando a mente se torna mais sutil. Por assim dizer, entra mais profundamente no corpo. Para obter a percepção sutil, temos de começar pelas percepções mais grosseiras. Temos que nos apossar daquilo que põe toda a máquina em movimento. Isto é o prana, cuja mais evidente manifestação é a respiração. Então, com a respiração, entraremos lentamente no corpo, o que nos possibilitará a descoberta das forças sutis das correntes nervosas que se estão movendo através dele. Assim que as percebermos e aprendermos a senti-las, começaremos a controlá-las, e o controle do corpo, e controlar o corpo. A mente também é posta em movimento por essas diferentes correntes nervosas.
Assim, finalmente alcançaremos o estado de controle perfeito do corpo e da mente, fazendo de ambos os nossos servos. Conhecimento é poder. Temos de conseguir esse poder. Assim que começardes a sentir essas correntes em movimento dentro de vós mesmo, todas as dúvidas se desvanecerão. Mas isso exige rigorosa prática diária. Deveis praticá-lo, pelo menos 2 vezes por dia, e as melhores horas são ao amanhecer e ao anoitecer. Quando a noite se transforma em dia e o dia em noite, surge um estado de relativa calma. A madrugada e o entardecer são 2 períodos de tranquilidade. Nosso corpo, vosso corpo mostrará uma tendência para fazer-se calmo nestas horas. Devemos aproveitar essa condição natural e começar a praticar então. Tomai como regra não comer enquanto não tiverdes praticado. Se fizerdes isso, a pura força da fome vossa romperá a vossa preguiça. Não, deixa eu... Tomai como regra não comer enquanto não tiverdes praticado. Se fizerdes isso, a pura força da fome romperá a vossa preguiça. Na mais alta ainda, menor é o número dos que têm paciência para obter o mais alto. Mas também há outros servos que, embora o corpo pudesse ter feito para durar milhares de anos, o resultado, no fim, seria o mesmo. Quando as forças que mantêm intactos aparecem, o corpo tem de cair. Jamais nasceu um homem que pudesse evitar, por um momento que fosse, a modificação do seu corpo. O corpo é o nome dado a uma espécie de modificação. Assim como no rio... Mas repete tanto, vocês vão pular, essa parte que já falamos antes. Voltando ao nosso assunto, chegamos a se... Não está repetindo de novo. Tá. Na Índia, ensina as crianças a jamais comer enquanto não tiverem praticado ou feito seu culto, e isso, depois de algum tempo, se torna natural para elas. O rapaz não sente fome enquanto não se banhou e não praticou. Aqueles dentre vós que puderem conseguir, devem ter um aposento exclusivo para essa prática. Não durmais nesse aposento, que deve permanecer sagrado. Não deveis entrar nele enquanto não vos estiverdes banhado e não estiverdes perfeitamente limpo de corpo e mente. Colocai sempre flores nesse quarto, são as melhores vizinhanças para o yoga. E quadros agradáveis, queimai incenso pela manhã e à noite. Não deveis manter pensamentos profanos, coléricos ou polêmicos naquele aposento. Nele só devereis permitir a entrada de pessoas que pensam como vós. Então, paulatinamente, uma atmosfera de santidade se estabelecerá no aposento, de forma que quando vos sentirdes angustiado, desgostoso, excitante, ou quando vossa mente estiver perturbada, o simples fato de entrar ali vos trará calma. Essa foi a ideia do templo e da igreja. Em alguns deles, ainda hoje encontrais isso, embora na maioria a ideia se tenha perdido. O fato é que, criando vibrações sagradas no lugar, ele se tornará sagrado e assim permanecerá. Os que não puderem ter um aposento separado, praticarão onde lhe pareça melhor. Sentai-vos em postura direita. A primeira coisa a fazer é enviar uma corrente de pensamentos pura a toda a criação. Repete mentalmente que todas as criaturas sejam felizes, que todos estejam em paz, que todos estejam na bem-aventurança.
Fazei isso para leste, para sul, para norte e para oeste. Quanto mais fizer disso, melhor vos sentireis. Descobrireis finalmente que a forma mais fácil de nos fazermos sadios é ver que os outros sejam sadios. E a maneira mais fácil de nos fazer felizes é ver que os outros são felizes. Isto feito porque acredito em Deus deve rezar, não pedindo dinheiro, nem saúde, nem céu, rezar e pedindo conhecimento e luz. Todas as preces que não sejam essa é egoísta. A seguir, pensai em vosso próprio corpo, e vede-o forte e saudável. É o melhor instrumento que tedes. Pensai nele como sendo forte como um diamante. E com o auxílio desse corpo atravessareis o oceano da vida. A liberdade jamais é conseguida pelos fracos. Expulsai toda fraqueza. Dizei ao vosso corpo que ele é forte. Dizei à vossa mente que ela é forte. E mantende ilimitada fé e esperança em vós mesmos. Teremos agora que enfrentar o exercício de pranayama. O primeiro passo, de acordo com os yogis, é controlar os movimentos dos pulmões. O que desejamos fazer é sentir o movimento mais tênue que dão em nosso corpo. Nossas mentes tornaram-se exteriorizadas e perderam de vista os movimentos interiores. Se pudermos começar a senti-los, poderemos começar a controlá-los. Essas correntes nervosas passam pelo corpo todo, levando vida e vitalidade a cada músculo, mas nós não os sentimos. Yogi diz que podemos aprender a senti-las. Como? Percebendo e controlando os movimentos dos pulmões. Quando tivermos feito isso pelo espaço de tempo suficiente, estaremos em condições de controlar movimentos mais tênues. Sentados direito, o corpo deve ser mantido direito, a medula espinhal, embora não ligada à coluna vertebral, ainda assim está dentro dela. Se vos sentais curvo, perturbais essa medula espinhal. Portanto, deixai ali. De todas as vezes que vos sentar curvado e tentarem meditar, estáis prejudicando as três partes do corpo, peito, pescoço e cabeça. Devem ser mantidas sempre direitas, numa só linha. Vereis que com um pouco de prática isso vos virá tão facilmente quanto a respiração. A segunda coisa é o controle dos nervos. O centro nervoso que controla os órgãos respiratórios tem uma espécie de efeito controlador sobre os demais nervos, e a respiração rítmica é, portanto, necessária. Vamos repetir. A segunda coisa é o controle dos nervos. O centro nervoso que controla os órgãos tem uma espécie de efeito controlador sobre os demais nervos. A respiração rítmica é, portanto, necessária. A respiração que geralmente usamos não deveria ser chamada absolutamente de respiração, pois é muito irregular. A primeira lição é apenas respirar, em medida, para dentro e para fora. Isso harmonizará o sistema. Quando tiveres praticado isso por algum tempo, fareis bem em juntar a repetição de algumas palavras, como Om, ou qualquer outra palavra sagrada. Na Índia, usamos certas palavras simbólicas, em lugar de contar 1, 2, 3, 4. Por isso é que vos aconselhamos a juntar a repetição mental de Om, ou de qualquer outra palavra sagrada no pranayama. Que a palavra vá e venha com a respiração, ritmada, harmoniosamente, e vereis que todo o corpo se vai tornando ritmado. Depois aprendereis o que é o repouso. Comparado com ele, o sono não é repouso. Desde que tal repouso venha, acalma-se os nervos mais cansados e verificareis que jamais tinhais repousado antes.
O primeiro efeito dessa prática é perceber pela mudança de expressão da face do praticante. Duas linhas desaparecem e, com o pensamento calmo, a tranquilidade se espalha pelo rosto. Depois vem uma bela voz. Jamais vi um orc que tivesse voz crocitante. Esses sinais aparecem depois de alguns meses de prática. O yogi afirma que de todas as energias existentes no corpo humano, a mais alta é que chamamos de ojas, está armazenada no cérebro. E quanto mais ojas houver na cabeça de um homem, mais poderoso ele será, mais intelectual e espiritualmente mais forte. Um homem pode falar uma bela linguagem e expor belos pensamentos, mas não impressiona o público. Outro homem não fala uma linguagem bonita, nem expõe bonitos pensamentos, e ainda assim suas palavras encantam. Cada momento seu é poderoso. Este é o poder das oias. Em cada homem há maior ou menor quantidade dessas vias armazenadas. Todas as forças que trabalham no corpo com maior energia tornam-se oias. Deveis recordar que se trata apenas de uma questão de transformação. A mesma força que está agindo fora, como eletricidade ou magnetismo, será transformada em força interior. E a mesma força que está agindo como energia muscular será transformada em oias. Os yogis dizem que parte da energia humana que se expressa através da ação e do pensamento sexual, quando refreada e controlada, facilmente se transforma em oias. Somente o homem ou a mulher casta pode fazer as oias subirem e se armazenarem no cérebro. E por isso, a castidade foi sempre considerada a mais alta virtude. O homem sente que se não guardar a castidade, a espiritualidade se vai, e ele perde vigor mental e resistência moral. Por isso é que em todas as ordens religiosas do mundo que produziram os gigantes espirituais encontrareis sempre a castidade absoluta, tratada com insistência. Por isso é que existem monges desistindo do casamento. Sem ela, a prática da Raja Yoga é perigosa e pode levar à insanidade. Se a pessoa pratica Raja Yoga e ao mesmo tempo leva uma vida impura, como pode esperar tornar-se yogi? O passo seguinte é chamado Pratyahara. Que vem a ser isso? Sabeis como vem a percepção. Antes de mais nada, há os instrumentos externos, depois os órgãos internos, agindo através dos centros do cérebro e por fim a mente. Que todos eles se reúnem e se ligam a algum objeto externo. Nós percebemos esse objeto. Ao mesmo tempo, é muito difícil concentrar a mente e ligá-la apenas a um órgão. A mente é escrava. Ouvimos ser bom e ser bom, ensinando por todo o vasto mundo. Dificilmente uma criança nascida, seja em que país for, deixará de ter ouvido: não roubes, não mintas, mas ninguém diz à criança como pode evitar tais coisas. Falar apenas não a auxilia, porque não se tornaria ela um ladrão. Não lhe ensinamos como não roubar, mas dizemos-lhe simplesmente não roube. Só quando lhe ensinamos a controlar sua mente, estaremos realmente auxiliando-a. Todas as ações internas e externas ocorrem quando a mente se reúne a certo centro, chamados órgãos, voluntário ou involuntariamente. Ela é arrastada a reunir-se aos centros. E por isso é que as pessoas fazem coisas tolas e sentem-se angustiadas, o que não aconteceria se houvesse a mente sob controle.
qual seria o resultado do controle da mente? Ela não se reuniria aos centros de percepção, e naturalmente os sentimentos e vontades estariam sob controle. Até aqui está claro? Mas isso é possível? É perfeitamente possível. Vós o vedes nos tempos modernos, os que curam pela fé. Ensinam as pessoas a negarem a angústia, a dor, o mal. Sua filosofia é um pouco em todas as direções, mas é uma parte da yoga, sobre a qual, de certa forma, tropeçam. Quando consegue que uma pessoa expulse o sofrimento através da negação dele, usam realmente uma parte do pratyahara, pois faz a mente da pessoa bastante forte para ignorar os sentidos. Os hipnotizadores, de maneira idêntica, excitam no paciente pela sua sugestão uma espécie de pratyahara mórbido por algum tempo. A chamada sugestão hipnótica pode atuar apenas sobre uma mente fraca, enquanto o operador, através do olhar fixo ou de outro processo qualquer, não consegue levar a mente do paciente a uma espécie de condição passiva, mórbida. Suas sugestões jamais funcionarão. Bem, o controle dos centros, que é estabelecido pelo operador durante algum tempo num paciente hipnotizado ou num paciente que se cura pela fé, é censurável, porque o conduz à ruína definitiva. Não se trata realmente do controle do centro do cérebro pelo poder da vontade da própria pessoa, mas é, por assim dizer, o entorpecimento da mente do paciente durante algum tempo, súbitos, golpe que a vontade alheia lhe desfere, refreamento por meio de rédeas e força muscular, a carreira de uma parelha violenta, mas através do corpo, através do não, é com que eu contém pedido ao trem para que de golpes pesados na cabeça dos cavalos, a fim de aturdi-los por algum tempo e torná-los dóceis. Através de cada um desses processos, o homem sobre o qual se opera perde parte de sua energia mentais, até que por fim a mente, em lugar de ganhar o poder de controle perfeito, torna-se massa informe e destituída do poder. O único destino do paciente será o sanatório de lunático. E deixar a pessoa pensar por si mesma, ser manipulada não. Toda tentativa de controle que não seja voluntária, que não seja feita pela própria mente do indivíduo, não só é desastrosa, mas frustra sua própria finalidade. A finalidade de cada alma é a liberdade, o domínio, liberdade em relação à escravidão da matéria e do pensamento, domínio da natureza interna e externa. Portanto, tende o cuidado de não permitir que outros atuem sobre vós. Tende cuidado de não levardes outros à ruína por ignorância. É verdade que alguns conseguem fazer bem a muitos durante algum tempo, dando trilha nova para suas prospeções, mas ao mesmo tempo levam à ruína milhares, pelas sugestões inconscientes que atiram em torno de si, levando homens e mulheres a essa condição mórbida, passiva e hipnótica, que os faz quase destruída de alma finalmente. Quem quer que peça a alguém que acredite cegamente, ou arraste atrás de si as pessoas pelo poder controlador da sua vontade superior, faz mal à humanidade, embora não seja essa a sua intenção. Portanto, usai vossas próprias mentes e controlai vós mesmos o corpo e a mente. Lembrai-vos de que, a não ser que sejais uma pessoa doente, nenhuma vontade alheia pode agir sobre vós. Evitais todos, que por grande e bons que sejam, vos peço que acreditais cegamente. Por todo o mundo, seitas dançarinas, saltadoras, vociferantes têm existido,
e sua influência espalha-se com infecção quando começa a cantar, a dançar e a pregar. Também elas são uma espécie de hipnotismo. Exercem um controle singular durante certo prazo sobre pessoas supersensíveis e chegam ali, com o correr do tempo, a degenerar raças inteiras. É mais saudável para as raças ou para os indivíduos permanecerem perversos do que se tornarem aparelhos bons através de tais controles alheios. Nosso coração abate-se ao pensarmos na quantidade do mal feito à humanidade por esses religiosos fanáticos e irresponsáveis, embora bem intencionados. Mal sabe que as mentes levadas a atingir de súbito o seu erguimento espiritual sob as suas sugestões com música e orações estão simplesmente fazendo-se passivos, mórbidos e impotentes, abrindo-se a qualquer outra sugestão, mesmo que ela seja má. Mal sonham essas pessoas ignorantes e iludidas, que enquanto se congratularem por causa de seus poderes miraculosos de transformar corações humanos, poder que imaginam ter sido infundido por algum ser que está acima das nuvens, o que estão relançando as sementes da decadência, crime, loucura e morte para o futuro. Portanto, cuidado com tudo quanto arrebate a vossa liberdade. Sabei que isso é perigoso e evitai por todos os meios ao vosso alcance. Quem teve sucesso no ligar ou desligar sua mente dos centros pela sua vontade teve sucesso em pratyahara, o que significa reunir em direção, refrear os salientes poderes da mente, libertando-a do cativeiro dos sentidos. Quando pudermos fazer isso, realmente teremos caráter. Teremos então dado um grande passo em direção à liberdade. Antes disso, somos simples máquinas. Como é difícil controlar a mente. Bem foi ela comparada ao macaco louco. Havia um macaco irrequieto pela sua própria natureza, como são todos os macacos. Como se isso não bastasse, alguém fez com que ele tomasse bastante vinho, de forma que se tornou ainda mais irrequieto. Então, um escorpião lhe deu uma ferroada. Quando o homem recebe a ferroada de um escorpião, fica saltando durante o dia inteiro e assim o pobre macaco viu sua condição tornar-se pior do que nunca. Para completar sua angústia, um demônio entrou nele. Que linguagem pode descrever a incontrolável inquietação daquele macaco? A mente humana é como ele, incessantemente ativa por sua própria natureza. Então embriaga-se com o vinho do desejo, crescendo assim a sua turbulência. Depois que o desejo se instalou, vem a ferroada do escorpião, do ciúme pelo sucesso dos outros. E por fim o demônio do orgulho entra na mente, levando-a a imaginar-se importante, como é difícil controlar a mente. A primeira lição, portanto, é sentar-se por algum tempo, deixando a mente correr. A mente está turbulhando todo o tempo. É como um macaco a saltar. Deixai o macaco saltar tanto quanto possa e ficar apenas observando e esperando. Conhecimento é poder, diz o provérbio, e isso é verdade. Enquanto não soubermos o que a mente está fazendo, não podereis controlá-la. Dá-lhe rédeas. Muitos pensamentos hediondos podem vir, e ficarei estupefado ao verificar que podeis pensar tais coisas. Mas verificareis que dia a dia os caprichos da mente se tornam cada vez menos violentos, e cada dia ela vai ficando mais calma. Nos primeiros meses verificareis que a mente terá muitíssimos pensamentos, e mais tarde descobrireis que eles, de certa forma, diminuíram. E alguns meses depois serão cada vez menos, até que por fim a mente ficará sob perfeito controle.
mas deveis praticar pacientemente todos os dias. Assim que o vapor for aberto, a máquina deve funcionar. Assim que as coisas estão diante de nós, devemos perceber. Dessa maneira, um homem, para mostrar que não é máquina, deve demonstrar que não está sob o controle de alguma coisa. Esse controle da mente, pelo qual não se permite que ela se reúna aos centros, é pratyahara. Como se pratica? É trabalho tremendo que não se faz num dia. Só depois da luta paciente que durante anos conseguiremos ter sucesso. Depois de terdes praticado pratyahara por algum tempo, dai o passo seguinte, dharana, conservando a mente sob certos pontos, que significa manter sob certos pontos. Significa forçar a mente e sentir certas partes do corpo com a exclusão de outras. Por exemplo, tentar sentir apenas a mão, com a exclusão de todas as outras partes do corpo. Quando o chitta, o material da mente, se confina e se limita a um certo lugar, isso é dharana. Esse dharana existe de várias maneiras, e com ele é bom ter um pouco de jogo de imaginação. Por exemplo, leva-se a mente a pensar em um ponto do coração. Isso é muito difícil e a maneira muito fácil é imaginar que ali existe um lótus. Esse lótus está cheio de luz resplandecente. Colocai a mente ali. Ou pensai sobre o lótus do cérebro como cheio de luz. O yogi deve sempre praticar. Deveria tentar viver sozinho. O companheirismo de uma quantidade de pessoas diferentes distrai a mente. Não deveria falar muito, porque falar distrai a mente, e a mente não pode ser controlada depois de um dia de trabalho duro. Observando as regras acima, é possível tornar-se um yogi. Tal é o poder da yoga, que mesmo em insignificantes quantidades trará grande quantidade de benefícios. Não magoará ninguém e fará bem a toda a gente. Onde mais nada, acalmará a excitação nervosa, trará tranquilidade, habilitar-no a vermos as coisas mais claramente. O temperamento melhorará e a saúde também melhorará. Quando uma pessoa começa a concentrar-se, a queda de um alfinete parecerá um corisco a atravessar o cérebro. Conforme os órgãos se tornam mais delicados, as percepções se tornam mais sensíveis. Há estágios através dos quais teremos de passar, e todos que perseverarem têm sucesso. Deixai de lado todas as discussões e outras distrações. Alguma coisa no seco jargão intelectual, ele apenas tira a mente do seu equilíbrio e a perturba. Coisas do plano mais sutil têm de ser compreendidas. Falar não leva a isso, portanto, abandonai toda a conversa fútil. Veja apenas livros escritos por pessoas que tiveram a compreensão. Os que realmente desejam ser yogis devem abandonar de uma vez para sempre esse modismo a todas as coisas. Tomai convosco uma ideia, trazei essas ideias à vossa vida. Pensai nela, sonhar com ela, vivei-a. Deixai o cérebro, os músculos, nervos, todas as partes do vosso corpo encherem-se dessa ideia. E põe de lado qualquer outra. Esse é o caminho para o sucesso e esse é o caminho que produz os grandes gigantes espirituais. Terceira parte do Raja Yoga. Todos os diferentes passos na yoga visam levar-vos cientificamente ao estado de superconsciência, ou samadhi. A inspiração existe na natureza de cada homem, como existiu nos antigos profetas. Esses profetas não foram únicos.
Eram os homens como vós e eu. Eram grandes yogis. Tinham obtido superconsciência e vós e eu fazemos o mesmo. O simples fato de um homem ter alcançado esse estado prova que é possível a todos os homens fazerem o mesmo. Não só é possível, mas todos os homens devem finalmente chegar ao mesmo estado, e isso é a religião. Vimos superficialmente os diferentes passos da Raja Yoga, exceto o mais sutil, o treinamento na concentração, que é a meta para a qual nos leva a Raja Yoga. Vemos como seres humanos que todos os nossos conhecimentos, que chamamos racional, se refere à consciência. Minha consciência desta mesa e de vossa presença leva-me a saber que esta mesa e vós estáis aqui. Ao mesmo tempo, há uma parte muito grande da minha existência, do qual não estou consciente, como dos diferentes órgãos dentro do corpo, das diferentes partes do cérebro. Quando como, faço conscientemente. Quando assimilo, faço inconscientemente. Quando o alimento é transformado em sangue, isso é feito inconscientemente. Quando as diferentes partes do meu corpo são fortalecidas por esse sangue, isso é feito inconsciente. Entretanto, sou eu quem está fazendo isso. Não pode haver 20 pessoas neste corpo único. Como sei que faço isso e não outra pessoa qualquer? É possível dizer que a minha parte está apenas no comer e assimilar o alimento. Ai, Melis! Para! Quietinho! Quietinho! Vai deitar! Que susto! Deixa o cachorro na rua latir sozinho. Vai deitar, deita aqui, quietinho. Isso não procede, porque pode ser demonstrado que quase todas as ações dos quais somos agora inconscientes podem ser trazidas para o plano da consciência. O coração bate, aparentemente sem controle. Nenhum de nós pode controlar o coração que faz seu próprio caminho. Mas pela prática, os homens podem controlar até mesmo o coração, fazendo com ele palpite conforme desejemos, vagarosa ou rapidamente, ou chegue quase a parar. Quase todas as partes do corpo podem ser trazidas sob controle. Que mostra tal coisa? Que as funções existentes abaixo da consciência também são realizadas por nós, acontecendo apenas que a realização que a realizamos inconscientemente. Temos então dois planos nos quais trabalha a mente humana. O primeiro é o plano consciente, no qual todo o trabalho é acompanhado pela sensação do ego. Depois vem o plano inconsciente, onde o trabalho não é acompanhado pela sensação do ego. Essa parte do trabalho da mente, que não é acompanhada pela sensação do ego, é trabalho inconsciente. E a parte que acompanha pela sensação do ego é trabalho consciente. Nos animais inferiores, esse trabalho inconsciente é chamado de instinto. Em animais superiores, e nos mais elevados deles o homem, prevalece o que chamamos de trabalho consciente. Mas isso não termina aqui. Há ainda o plano mais alto, no qual a mente pode trabalhar. Ela pode ir além da consciência, tal como o trabalho inconsciente está abaixo da consciência. Há outro trabalho que está acima da consciência e que também não é acompanhado pela sensação do ego. A sensação do ego está apenas no plano do meio. Quando a mente está acima ou abaixo dessa linha, não há sensação de eu, e ainda assim a mente trabalha. Quando a mente vai para além dessa linha de autoconsciência, é o chamado samadhi ou superconsciência. Como, por exemplo, sabemos que o homem samadhi foi para baixo da consciência, não degenerou em lugar de subir. Em ambos os casos, os trabalhos não são acompanhados pelo ego.
A resposta é a seguinte: pelos efeitos, pelos resultados do trabalho, sabemos que está abaixo e que está acima. Quando o homem adormece profundamente, entra num plano abaixo da consciência. Trabalha o corpo durante todo o tempo, respira, move-se, talvez em seu sono, sem qualquer acompanhamento da sensação do eu. Está inconsciente e quando acorda é o mesmo homem que era antes de acordar. A soma total do conhecimento que possuía antes de adormecer permanece a mesma. Não aumenta absolutamente, não há esclarecimento. Mas quando o homem entra em samadhi, ele vai para o separa ele, vai como tolo, dele vem como sábio. O que produz a diferença? De um estado, o homem sai com o mesmo homem que para ele entrou. De outro, o homem sai esclarecido, um sábio, um profeta, um santo. Todo o seu caráter está modificado, sua vida transformada e iluminada. São esses dois efeitos. Seus efeitos diferentes, as causas têm de ser diferentes, já que essa iluminação com que o homem retorna do samadhi é muito maior do que a que se pode obter da inconsciência, ou muito mais elevado do que a que pode obter pelo raciocínio, em estado consciente. Deve vir, portanto, da superconsciência. E samadhi é o chamado estado superconsciente. Esta é, em resumo, a ideia do samadhi. Qual é a sua aplicação? A aplicação aqui está: o campo da razão ou a consciência trabalho da mente. É estreito e limitado. Há um círculo dentro do qual a razão do homem deve mover-se. Ela não pode ir além. Toda tentativa para ir além é impossível. Ainda assim, é para além desse círculo da razão que está a que o homem considera mais caro. Todas essas perguntas, se há uma alma imortal, se há um Deus, se há uma inteligência suprema orientada pelo universo, estão para além do campo da razão. Todas as nossas teorias éticas, todas as nossas atitudes morais, tudo quanto é bom e grande na natureza humana tem sido moldado sobre respostas que vieram de acolá desse círculo. É muito importante, por seguinte, que tenhamos respostas para essas perguntas. Se a vida é apenas um jogo rápido, se o universo é apenas uma fortuita combinação de átomos, por que devo estar bem ao fazer bem ao trem? Por que haveria misericórdia, justiça ou sentimento de solidariedade? Toda a ética, toda a ação humana e todo o pensamento humano se baseia nessa ideia de desinteresse. Toda a ideia da vida humana pode ser posta nessas palavras: desinteresse. Por que seríamos desinteressados? Onde está a necessidade, a força, o poder de que nos compete a ser desinteressado? Podeis chamar a vós mesmos homens racionais, utilitários, mas se não me mostrais as razões que para o utilitarismo, eu digo que sois irracionais. Mostrai-me a razão para que eu não deveria ser egoísta. A resposta está no fato de este mundo não passar de uma gota no oceano infinito, um elo de uma cadeia infinita, onde colheram essa ideia os que pregaram o desinteresse, o ensinamento da raça humana. Sabemos que ela não é instintiva. Os animais que têm instinto não a conhecem. Também não é razão. A razão nada sabe sobre tal ideia. Então, de onde veio ela? Encontramos, estudando história, um fato que foi sustentado em comum por todos os grandes mestres de religiões que o mundo já teve. Todos eles declaram que receberam suas verdades do acolá. Apenas muitos deles não sabem de onde elas vieram. Por exemplo, um dia que um anjo desceu na forma de um ser humano com asas, ele disse: ouve, homem, esta é a mensagem.
Ou te diz que um Deva ser radiante lhe apareceu. Um terceiro diz que sonhou que seu ancestral veio e contou-lhe umas tantas coisas e não sabia que nada além disso. Mas isto é comum em todas as declarações, que o conhecimento veio do acolá, não através de sua capacidade de raciocínio, que ensina a ciência da yoga. Ensina que eles tinham razão ao dizer que o seu conhecimento lhes viera do acolá do raciocínio, porém que esse conhecimento lhe vinha de dentro dele próprio. O yoga ensina que o próprio mestre tem um estado superior de existência, acima da razão, um estado subconsciente, e quando a mente alcança esse estado superior, então seu conhecimento metafísico e transcendental desce até o homem. Esse estado de ir para além da razão, de transcender a natureza humana comum, pode às vezes vir por acaso para um homem que não compreende sua ciência. Ele, por assim dizer, tropeça nele. E quando isso acontece, interpreta geralmente quando vindo de fora. Assim, isso explica por que uma inspiração ou um conhecimento transcendental pode ser o mesmo em países diferentes. Mas num país, ele parece vir através de um anjo, no outro através de um deva, no terceiro através de Deus. O que significa isso? Significa que a mente trouxe o conhecimento pela sua própria natureza e que o encontro do conhecimento é interpretado de acordo com as crenças e a educação da pessoa através do qual ele veio. O fato real é que esses vários homens, por assim dizer, tropeçam no estado superconsciente. O yoga diz que há grande perigo em tropeçar nesse estado. Em muitíssimos casos, há o perigo de perturbação do cérebro. Como regra, verificareis que todos esses homens que tropeçaram no estado superconsciente, sem compreendê-lo, tatearam nas trevas e tiveram geralmente ao lado do seu conhecimento algumas curiosas superstições, por muito grandes que eles tenham sido, abriram-se à alucinação. Maomé disse verdades maravilhosas. Se lerdes o Corão, vereis mais maravilhosas verdades mescladas com superstição. Como explicaremos isso? Aquele homem foi inspirado, sem dúvida, mas por assim dizer tropeçou na inspiração. Não era um yogi treinado e não sabia a razão daquilo que fazia. Pensai no bem que Maomé fez ao mundo e pensai no grande mal que foi feito através do seu fanatismo. Pensai nos milhões de pessoas que foram massacradas através dos seus ensinamentos, mães desposadas de seus filhos, crianças tornadas órfãos, regiões inteiras destruídas, milhões e milhões de pessoas mortas. Vemos nesse perigo quando estudamos as vidas dos grandes mestres como Maomé e outros. Ainda assim vemos, ao mesmo tempo, que eles eram todos inspirados. Sempre que um profeta alcançava o estado de superconsciência para a elevação de sua natureza emocional, trazia dele não somente alguma verdade, mas também algum fanatismo, alguma superstição que fizeram tanto mal ao mundo quanto a grandeza de seus ensinamentos o ajudaram. Para obter alguma razão da massa de incongruência que chamamos vida humana, temos que transcender nossa razão, mas devemos fazer isso cientificamente. Lentamente, pela prática regular, devemos expulsar toda a superstição. Devemos tomar o estudo do estado superconsciente, tal como o de qualquer outra ciência. Na razão, devemos lançar nossos fundamentos. Devemos seguir a razão até onde ela nos conduz. E quando a razão falha, ela própria nos mostrará o caminho para o plano mais alto. Quando ouvides o homem dizer, eu estou inspirado, e depois falar da mesma desarrazoada, rejeita. Por quê? Porque esses três estados, instinto, razão e superconsciência, ou inconsciente, consciente e superconsciente,
pertencem a uma mesma mente. Não há três mentes no homem, mas um estado de mente se desenvolve para os outros dois. O instinto se desenvolve para a razão, e a razão para a consciência transcendental. Portanto, nenhum desses estados contradiz o outro. A inspiração real jamais contradiz a razão, mas cumpre-a, tal como encontrais grandes profetas dizendo: não vim para destruir, mas para cumprir. A inspiração sempre vem para cumprir a razão e está em harmonia com ela. Todos os diferentes passos da yoga têm a intenção de nos levar cientificamente ao estado superconsciente, ou samadhi. Ainda mais, esse é o ponto mais vital para compreender. A inspiração está tanto na natureza de cada homem como esteve nas dos antigos profetas. Estes profetas não foram os únicos, sim, homens como vós ou eu. Eram grandes yogis, tinham ganho essa superconsciência, e vós e eu podemos fazer o mesmo. Eles não eram pessoas peculiares. O simples fato de um homem chegar a alcançar aquele estado prova que isso é possível para todos os homens. Não só é possível, mas também os homens devem alcançar finalmente esse estado. Isso é religião. Para alcançar o estado de superconsciência de maneira científica, é necessário passar através dos vários passos da Raja Yoga que expus. Depois do Pratyahara, Dhyana, chegamos a Dhyana, a meditação. Quando a mente foi treinada para se conservar fixa em certo ponto, externo ou interno, adquire o poder de fluir em corrente ininterrupta, por assim dizer, em direção de um ponto. Esse estado é chamado Dhyana. Quando se tem tão intensidade de poder de Dhyana, a ponto de poder eliminar a percepção exterior e permanecer meditando apenas na parte interior de seu significado, tal estado é chamado Samadhi. Isto é, se a mente pode primeiro concentrar-se sobre um objeto, depois tem capacidade para continuar nessa concentração por um certo período de tempo, para, pela concentração continuada, tratar apenas da parte interior do qual o objeto era efeito. Tudo vem a ficar sob o controle dessa mente. Esse estado meditativo é o mais alto da existência. Enquanto existir desejo, a verdadeira felicidade não pode vir. Apenas o estado contemplativo, testemunhador dos assuntos que nos traz gozo e felicidade real. O animal tem uma felicidade nos sentidos, o homem no intelecto, e o Deus nos contempla espiritual, na contemplação espiritual. Só a alma que atingiu esse estado contemplativo pode ver um mundo realmente belo, para quem nada deseja e não se mescla com nada. O multiforme transformações da natureza são um panorama de beleza e sublimidade. Quando, por preparação prévia, a mente se torna forte e controlada e tem o poder da percepção mais apurada, deve ser empregada na meditação. Essa meditação deve começar com os objetos grosseiros e lentamente erguer-se passo a passo para os mais sutis, até que se torne objetos sem objetivos. A mente deveria primeiro ser empregada na percepção das causas externas da sensação, depois nos movimentos interiores e finalmente suas próprias reações. Quando conseguiu perceber as causas externas da sensação por si mesma, a mente adquirirá o poder de perceber toda a existência da matéria sutil, todos os corpos e formas sutis. Quando puder conseguir a percepção dos movimentos dentro de nós mesmos, a mente ganhará o controle de todas as ondas mentais, em si mesma e nas outras mentes, mesmo antes delas se terem transformado em energias físicas. E quando conseguir captar a reação mental por si mesma, o yoga adquirirá o conhecimento de tudo, já que todo objeto sensível, todo pensamento são os resultados de uma reação. Então, ele terá visto os próprios fundamentos somente
e ela estará sob seu perfeito controle. Poderes diferentes virão ter ao yogi se ele ceder à tentação de qualquer deles. O caminho para seu progresso futuro ficará obstruído. Assim, é o mal de correr atrás de prazeres. Mas se ele for bastante forte para rejeitar mesmo esses poderes miraculosos, atingirá a meta da yoga, a completa supressão das ondas nos oceanos da mente. Então a glória da alma, não perturbada pelas distrações da mente, nem pelo movimento do corpo, brilhará em todo o seu fulgor, e o yoga se verá como sempre foi, a essência do conhecimento, o imortal, o que tudo satura. Samadhi é a propriedade de cada ser humano, e até de cada animal, desde o mais baixo dos animais até o mais alto dos anjos. Em algum momento terão de alcançar esse estágio. E então, somente então, a verdadeira religião começará para ele. Até então, só lutamos em direção desse estado. Não há diferença entre nós e o que não tem religião, porque não temos experiência. Para que serve a concentração, a não ser para nos trazer essa experiência? Cada um dos passos para alcançar o Samadhi foi raciocinado, adequadamente, ajustado, cientificamente organizado, quando realmente praticado, seguramente nos conduzirá ao fim desejado. Então todos os desgostos cessarão, todas as angústias se desvanecerão, as sementes das ações serão queimadas e a alma será livre para sempre. Houve um grande Deus sábio chamado Narada, Naranda. Assim como há grandes sábios entre a humanidade, há grandes yogis entre os deuses. Naranda foi um bom e muito grande yogi. Viajava por toda parte. Um dia atravessou uma floresta quando viu um homem que estivera meditando tanto tempo na mesma posição que as formigas brancas tinham construído em torno do seu corpo uma grande monte de terra. Ele disse a Narada: para onde vais? Vou para o céu. Então pede a Deus que tenha piedade de mim quando eu alcançar a libertação. Mais adiante, Naranda viu outro homem que por ali estava saltando, cantando e dançando. Ele disse com voz e gestos alucinados: Ô Naranda, aonde vais? Vou para o céu. Então pede a Deus que me veja liberto. Naranda continuou seu caminho. Com o correr do tempo, tornou a passar por aquela mesma estrada. Lá estava um homem que estava meditando, com um monte de formiga em torno do seu corpo. Este lhe indagou: Ô Naranda, pediste por mim ao Senhor? Ó sim. Que disse ele? O Senhor me disse que alcançarás a liberdade dentro de mais 4 nascimentos. Então o homem começou a chorar e gemer, dizendo: Meditei a ponto das formigas construírem sua casa em torno de mim, e ainda tenho que esperar 4 nascimentos. Naranda seguiu seu caminho e encontrou outro homem. Perguntaste a Deus o que te pedi? Ah, sim. Está vendo aquele tamarindeiro? Terás que renascer tantas vezes quanto são as folhas desta árvore. Então alcançará a libertação. O homem começou a dançar de alegria, dizendo: estarei liberto em tão curto tempo. E ouviu-se uma voz: meu filho está liberto desde este momento. Foi essa a recompensa da sua perseverança. Este estado pronto a trabalhar através de tantas existências, e nada desencorajava. Mas o primeiro, achar as 4 existências um tempo demasiado longo, tão só uma perseverança igual, a do homem disposto a esperar durante eões, traz consigo mais alto resultado. Bonito, né? A gente encerra a parte do Raja Yoga e no próximo vídeo a gente vai dar o prosseguimento nesse livro, na parte que vai falar sobre o Karma Yoga, a autorrealização através do serviço altruísta. Tchau, gente. Gostei do Raja.